Olá pessoal, aqui quem fala é Rodrigo Lisboa, praticante da arte do Pendim, e esse é mais um vídeo do meu canal Natural Pendim. Bom, nem faz ideia do que é esse tal de Pendim que eu tô falando, nunca ouviu falar disso. Eu vou deixar aqui o link na tela para você acompanhar outros vídeos do meu canal, onde eu explico o que é Pendim, a história do Pendim, também as diferenças entre Pendim e Bonsai, para você se ligar aí do que eu tô falando. Bom, sem mais delongas, esse vídeo eu vou falar sobre manutenção do Pendim. Quando eu falo sobre manutenção, não quero dizer de manutenção de manter vivo, mas manutenção no sentido de consertar, de recompor, né? Dar uma manutenção, nesse sentido que eu quero falar. Bom, trouxe aqui uma composição minha que está precisando de uma manutenção, né? Talvez para quem não esteja ambientado com a arte, não tem esse conhecimento, talvez para quem já está acostumado, é só bater o olho e ver que está precisando dar um trato. E nós vamos falar sobre isso aqui. Por que manutenção do Pendim? Porque o Pendim é uma arte viva. Nós trabalhamos com plantas, nós trabalhamos com componentes naturais, então eles naturalmente vão se transformar, a planta vai crescer e como você está sempre regando, isso é algo que fica no tempo, pegando água, sol, vento, então isso vai sujar, isso vai manchar, isso vão crescer ervas em locais que você não queria que crescesse, talvez o musgo que você colocou pode se ressecar na época de muito sol e pouca pluviosidade. Então não é uma arte imutável, é uma arte mutável, é uma arte dinâmica. A sua composição ela vai mudar com o tempo, e para que essa mudança não acarrete em uma perca da ideia original da sua composição, de modo que você não queira, né? Você vai ter que dar manutenção, correto? Então eu vou mostrar aqui um pouco da manutenção que eu vou fazer nessa composição aqui. Então vamos acompanhando aqui. Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma limpeza, porque como eu disse, como a gente vai estar sempre regando, isso vai estar no tempo, vai pegar chuva, vai pegar poeira, inevitavelmente isso vai sujar em locais que você não quer que suje. Aqui no local onde tem espelho d'água, o fundo vai se depositar poeira, terra, substrato, às vezes vai cair, então a gente vai precisar limpar. Às vezes a beirada do suibã você vai ter que limpar também, às vezes fica meio encardido, fica manchado, né? E muitas ervas crescem, ervas que você não quer que cresça, ou as ervas mesmas que você quer que cresça, por exemplo, como a brilhantina, que vão crescer demais. Então a gente precisa fazer essa limpeza. Eu vou fazer essa limpeza aqui, tá ok? Para poder melhorar essa aparência. E depois a gente prossegue para a poda da planta e outras coisas mais. Então vamos acompanhando aí. Bom, gente, aqui para facilitar meu serviço agora, eu coloquei Pendim sobre uma plataforma giratória ou mesa giratória, como a gente costuma chamar, porque agora eu consigo girar aqui o suibã, girar a composição e ter acesso a todos os lados, né, sem ter que ficar girando em volta da mesa. Então isso facilita o meu serviço, vai facilitar para mostrar para vocês também todos os lados dessa peça. E no futuro aí eu devo falar mais especificamente e mostrar para vocês essa mesa giratória, como que funciona isso e com detalhes para que serve, como que a gente pode às vezes adquirir uma ou construir uma, ok? Então bom, agora eu vou começar a limpeza aqui do fundo desse riacho, e como eu disse, acaba acumulando, né, resíduos que vão sedimentando aqui. E se a gente quiser dar uma cara mais bacana, a gente vai ter que dar uma escovada aqui para tirar um pouco
sujeira. Costuma também cair um bocado de substrato, né, com a rega para dentro do espelho d'água. Então, esse é o momento da gente retirar também. Agora eu vou passar um pano aqui dentro e tirar essa água suja e dar uma limpada aqui por dentro. Agora eu vou dar um grau, usando essa buchinha velha aqui, nas laterais do Suiban, que acabam às vezes ficando muito encardidas. Aí essa aparência branca aqui acaba dando lugar para uma aparência bem amarronzada. Bom, gente, agora eu já dei uma limpeza aqui, né? Vocês podem ver que ficou bem mais claro, então já dá um destaque melhor entre o Suiban e a parte aqui da composição, substrato e tal, e dá um ar de cuidado também, né? Onde que a peça está jogada ao léu. Agora eu vou fazer a limpeza aqui dessas ervas, né? Porque às vezes elas acabam se tornando indesejadas pela quantidade, né? Às vezes elas ficam em um número maior do que você deseja, ficam muito grandes e acabam atrapalhando. Então eu vou dar uma podada aqui, não preciso retirar todas pela raiz e tal, não necessariamente, né? Posso deixar algumas em uma quantidade no tamanho que eu acho que é compatível com a composição, porque muitas vezes elas vão crescendo tanto que elas começam a tampar alguns pontos de interesse visual. Elas vão estar crescendo demais, vão tampar a visão de uma miniatura ou de uma parte da pedra, de uma pedra que é bonita, vão estar tampando as raízes, né, da água, as raízes expostas, que a gente chama de nebari. Então, isso que a gente não pode deixar acontecer, que a gente tem que ter esse cuidado. Então, vamos dar uma manutenção aqui nessas ervas e retirar as outras ervas também que a gente não tem interesse nenhum em deixar, porque são ervas que têm a folha grande, no caso, para a proporção dessa composição. Então, a brilhantina, que tem a folha muito pequenininha, eu vou deixar. Mas essa erva aqui, por exemplo, para mim não tem interesse, porque a folha é muito grande para essa composição aqui. Então, vamos lá, vamos mandar brasa. Então agora, gente, já dei uma podada e uma arrancada nessas ervas aqui. Agora vai me restar fazer a poda das arvorezinhas e depois colocar um musgo aonde está faltando musgo aqui, né? Vocês podem ver que aqui não tem quase musgo nenhum, então eu não estou tendo aqui aquele efeito de gramado, né? Que dá uma aparência tão bacana nos pendinhos, dá um realismo nas paisagens. E por fim, retornar com as miniaturas para o local que eu retirei elas aqui para facilitar aqui a manutenção. Então, para podar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que seguir uma hierarquia nessas podas, para eu não colocar a carroça na frente dos bois. A primeira coisa que eu faço é retirar os que a gente chama de brotos ladrões. Então, o que é o broto ladrão? Ladrão! É aquele broto, né, que cresce na base da árvore e no tronco em locais que são indesejáveis, às vezes nas axilas. E às vezes esses brotos ladrões, eles até roubam a energia da planta, às vezes eles crescem com muito vigor e enquanto você está querendo que a árvore distribua vigor para outros galhos, para outras partes da copa, ela está preocupada em crescer aquele broto ladrão, principalmente espécies que são arbustivas, elas têm muito costume de dar broto ladrão na base, né? Ou em outros locais dentro da copa que a gente não tem interesse.
Então eu vou retirar esses brotos ladrões. Depois que eu retirei os brotos ladrões, eu vou começar a retirar outros galhos que estão dentro da minha copa, da estrutura da copa, que estão impedindo a visão da estrutura. Quais sejam galhos que brotaram depois, que não fazem parte do desenho inicial da estrutura, aqueles galinhos que cresceram, né, no meio das bifurcações ou nas axilas também. Às vezes um galho que cresceu que está com um entrenol muito comprido, como esse caso aqui, então ele não é interessante para a gente porque ele não permite uma ramificação mais densa. Então eu vou estar retirando esses galhos. E também vou estar retirando esses galhos que estão muito compridos, que eu tenho certeza que eu não quero eles, né? Eles são muito grandes e que é óbvio que eu não quero esses galhos nesse tamanho na minha composição. Há alguns casos onde a gente deixa um galho crescendo, que a gente chama de galho de sacrifício, que é porque enquanto ele está crescendo, às vezes fora do contexto, ele está se alongando, mas ele está engrossando um galho ou engrossando o tronco, né? Aí chama-se galho de sacrifício. Por quê? Porque depois ele vai ser cortado, vai ser sacrificado. Ele foi usado, né, só para esse fim, e depois vai ser retirado. Não sendo o caso aqui, não estou com interesse de deixar que esses galhos cresçam, então eu vou retirar esses galhos que estão muito compridos, fora da forma da copa, e esses galhos internos que me impedem de ver a estrutura. Uma vez feito isso, eu vou ter visão da estrutura, vou ter visão dos galhos, e essa visão pode me permitir enxergar, ver outros galhos que antes eu não estava vendo, que também deveriam ser retirados porque não estão compondo bem a estrutura dessa planta. Só para título de curiosidade, essa árvore aqui, quando eu coloquei nessa composição, ela não foi uma árvore que foi durante muito tempo preparada, com muito critério para poder fazer parte dessa composição, porque às vezes no pendim a gente pode preparar uma planta por muito tempo antes dela compor a composição, ou a gente também pode colocá-la na composição antes e ir desde então estilizando ela. É o que ocorreu com essa planta. Ela foi podada de forma muito simples. Quando eu fiz essa composição inicialmente em um workshopzinho aqui no meu viveiro com os meus amigos, e desde então, e até porque era para ser uma composição provisória, ela foi ficando e foi tomando corpo. Antes não tinha duas plantas, tem muito pouco tempo que eu coloquei essa segunda plantinha aqui, ela ainda está crescendo, precisa se amadurecer a copa, a estrutura de galhos. Então, às vezes você, depois de colocar, você vai ter que ir arrumando com o tempo a estrutura de galhos da sua planta para que ela tenha mais maturidade visual, né? Pareça mais uma árvore mesmo e ainda mais já parece uma árvore velha na natureza. Então nós vamos começar a fazer isso agora. Já retirei os brotos ladrões, vou retirar os galhos que estão muito compridos, que eu tenho certeza que eu não quero deixar que eles cresçam como galho de sacrifício, e depois os galhos internos que estão atrapalhando a visão da estrutura. Aproveitando, uma coisa que eu queria falar sobre essa questão do galho estar com entrenós. O que é entrenó? Esse espaço entre uma gema e outra. Esse espaço aqui. Se vocês compararem os entrenós desses dois galinhos aqui, tá vendo? Com o de outros galhos aqui, vocês podem perceber que o entrenó é muito maior. O que pode causar isso? Isso pode ser por causa de adubação. Às vezes é uma época que a planta está recebendo uma adubação mais forte, então o crescimento vai ser muito mais vigoroso, enquanto aqueles outros galhos cresceram em outra época onde a planta não estava com adubação tão forte, estava sem adubação nenhuma. Pode ser por causa da rega. Quando a planta tiver com uma rega mais abundante, os galhos vão crescer com mais vigor também. Pode ser por época do ano também. O crescimento das plantas varia ao longo do ano, ao longo das estações. Então, principalmente o crescimento da primavera, ele é o mais vigoroso. Então, costuma ser uma época que a planta vai crescer de forma muito abrupta
e os entrenós vão ficar compridos. E às vezes esse tipo de galho não é interessante para a gente. Então muitas vezes a gente vai ter que podar muito das brotações que surgiram em determinada época e reaproveitar depois outras brotações que vão crescer com entrenós mais curtos, ok? Vale ressaltar, gente, que, como eu disse, esses galhos às vezes estão na parte interna da estrutura da planta. Cabe a gente se agachar e tentar enxergar por baixo para ter às vezes essa visão, porque a ideia é que a gente tem justamente essa experiência, né, de se sentir debaixo da árvore. Então, quando a gente estiver estilizando, podando também, a gente deveria olhar por baixo também para ter essa visão de como é a vista da estrutura da árvore, né? Dessa árvore em miniatura. Outra coisa, gente, esqueci de comentar, muitas vezes a gente vai ter que podar galhos secos, galhos que morreram, secaram, por diversos motivos, por falta de rega, por excesso de rega, falta de adubação, excesso de adubação, por pragas, motivos mais diversos. Às vezes a sua planta, por falta de sol, às vezes a copa ficou tão cheia que não conseguiu entrar sol, alguns galhinhos secam, somente em plantas arbustivas, né? Então às vezes alguns galinhos vão secar. E é muito importante a gente estar retirando esses galinhos também, tá? Bom, gente, aqui já está praticamente finalizado a limpeza da estrutura dessa arvorezinha, ainda tem que fazer a dessa, como essa aqui é menor, não vai ter muito que ser feito ainda. Aí é importante ressaltar que essa limpeza da estrutura, de tirar broto ladrão, broto que nasce nas axilas, galhos que cresceram fora da estrutura imaginada, planejada para a planta, isso traz uma permeabilidade visual para a planta. Então, você só consegue achar bonito aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, em se tratando de artes visuais. Então, se você tem uma planta e você não consegue enxergar a estrutura de galhos dela, a estrutura do tronco, porque está tudo tampado, porque a copa está densa demais, muito mutuada, cheia de galhos em locais que não precisavam estar, você não vai achar tão bonito quanto aquela que você consegue enxergar. Porque as pessoas acham que às vezes a árvore é só tronco e folha. Não, mas ela é tronco, estrutura de galhos e então as folhas. Além do que isso permite que entre sol no interior da planta e isso evite pragas, isso promove a saúde da planta, novas brotações, né? Então isso é muito necessário e é um processo que nunca vai acabar. Sua planta nunca vai parar de crescer, nunca vai parar de brotar, então você vai estar sempre tendo que fazer isso. E às vezes, quando uma planta tem folhinha pequena, muito galinho, como é o caso da cereça, muitas pessoas ficam com preguiça de fazer isso. Vão fazendo só a poda por fora, aquela topiaria, e não se prestam ao trabalho de fazer a poda interna da estrutura de galho, só porque é muito galinho pequenininho, ficam com preguiça. Então é algo que requer uma paciência, mas uma paciência que é recompensada posteriormente quando você vê o resultado, vê que mesmo sendo uma plantinha pequenininha, ela consegue transmitir a ideia de uma árvore grande, né? Uma árvore da natureza, porque ela está com uma estrutura de galhos como acontece na natureza e você está conseguindo enxergar isso. Aí agora, por fim, basta fazer a poda de refinamento, podar alguns galinhos na ponta, porque essa poda dos piões, né, dos galhos, vai estimular a bifurcação, né, na próxima brotação e manter a ramificação da copa da árvore para que ela venha cada vez mais a fechar dentro do que é o projeto que nós temos para a nossa planta.
Agora sim, eu acho que está por hora finalizado. Dessa plantinha aqui eu não vou retirar muitos brutos aqui, até porque ela ainda está na fase de crescimento. Como eu disse, tem pouco tempo que eu transplantei ela para essa composição. Ela ainda tem que desenvolver mais para amadurecer essa copa. Então eu tenho que deixar ela ganhar algum vigor. Eu vou deixar esses brotinhos crescerem mais, até que depois eu tenha as opções de qual galhinho tirar e qual galho deixar. Agora, para finalizar, vou colocar o musgo para dar aquele toque especial e retornar com as miniaturas. Então vamos lá. Com um bocado de musgo que eu coletei, com essas placazinhas aqui, ó, a gente chama de tapetinho, né? Tapetinho verde. E eu vou espalhar elas aqui nos locais onde está sem. E, bom, no futuro aí eu devo fazer alguns vídeos falando sobre essa questão do musgo, coleta de musgo, tipos de musgos, né? Mas agora eu vou só colocar para não ficar muito demorado. Agora vamos dar uma olhada aqui para umedecer esse musgozinho aqui, até para ele dar uma amolecida e eu poder modelar melhor essas placas aqui no meu substrato. Pronto, gente, agora está finalizado a colocação do musgo. Observar que a gente não precisa colocar o musgo em tudo. A gente pode deixar... Olha. Mexe de novo e destrava esse trem desse... É por causa do... Aí ele parece mais que são as vozes. Bom, gente. Agora está finalizada aqui a colocação do musgo. Vocês podem observar, a gente não precisa colocar o musgo em todas as partes. Alguns locais a gente pode deixar sem, né? Locais debaixo da árvore aqui, para dar ideia daquela parte onde tem sombra da copa da árvore, e por isso não cresce grama, né? Podemos deixar também em alguns locais para dar ideia do caminho, a parte onde é pisoteada, a pessoa está sempre caminhando, né? Então olha o caminho aqui, dando sequência aqui da ponte. Então não vai estar crescendo grama ali também, graminhas ali naquele local. E você tendo musgos de cores, de texturas diferentes, você pode ir intercalando para poder dar uma riqueza maior, uma aparência até mais realista. Tá ok? Agora eu vou retornar com as miniaturas para o lugar e tá finalizado a nossa composição, a manutenção do nosso penjinho. Vamos colocar a casinha. Quem tiver interesse em saber como que eu fiz essa casinha aí, comenta aqui abaixo e no futuro nós vamos estar falando especificamente sobre isso aí. Aqui eu tenho uma vaquinha que eu vou colocar aqui, ó, debaixo dessa lajota de pedra, e para ela não ficar saindo do substrato, coloquei esses ganchos aqui. Depois eu vou ensinar como fazer isso aqui também. Olha lá. Então, descansando na sombra para fugir do sol. O homem agricultor com sua enxada na mão e a senhora com o cesto na cabeça indo lavar roupa. Dá uma olhada para conferir. Ok, tá do jeito que a gente quer. E no futuro vai ficar ainda mais bonito conforme as plantas forem crescendo e a gente for estilizando e a nossa composição ir amadurecendo. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo, elogio, crítica. Não, crítica não. Tô brincando, gente. Pode falar o que vocês desejarem aí. Eu quero que vocês interajam mesmo. E não esquece,
seguir a gente também no Instagram, no Facebook e até a próxima. Tamo junto.